Glórias a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos à palavra de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 7, que pela fé Noé, sendo avisado de coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou uma arca. Então o que a gente aprende aqui nessa passagem? Não importa como está a sua história hoje, não importa o cenário que está diante de você, que está deixando você desesperado, está tirando o seu sossego, né? Está apagando os teus sonhos, os teus projetos, ou seja, está te paralisando. Eu só posso dizer para você uma coisa: você tem uma palavra. Você tem uma arma para você poder se levantar hoje e começar a virada da sua história. Nós temos 3 armas, eu costumo pensar muito nisso. A primeira é a nossa fé. A segunda, não tem nem primeira nem segunda, são 3 armas. A nossa fé, a oração e a palavra de Deus. Essas são 3 armas que, na minha visão, a gente pode vencer qualquer situação complicada aqui nessa terra. Então a gente vê aqui nesse cenário aqui que Noé está numa situação muito complicada. E para piorar, Deus dá um decreto de destruição geral, acabar com tudo. Mas Deus também, apesar de ter dado o decreto de destruição de tudo, Ele também dá uma palavra para Noé poder escapar. E o que eu aprendo aqui, eu vou terminar para não ficar muito longo. Eu aprendo 3 coisas aqui extraordinárias para você poder mudar qualquer situação agora, nesse exato momento que tu está ouvindo esse vídeo aí. A primeira, ele recebeu esse aviso, né? Ele recebeu uma palavra de Deus. Do mesmo jeito que você também agora está recebendo uma palavra. Então ele recebe uma palavra no meio daquele cenário, no meio daquela situação que ele estava vivendo. E quando ele recebe essa palavra muda ele. A palavra mudou ele. E ele começou a fazer 3 coisas extraordinárias. A primeira, ele começou a acreditar no que ninguém acreditava. Ele começou a ver. A primeira, ele começou a acreditar no que ninguém acreditava. A segunda, ele começou a ver o que ninguém via. E a terceira, ele começou a fazer o que ninguém fazia, o que ninguém queria fazer. Então essas são as 3 coisas que levaram Noé à vitória. Então, meu amigo, diante dessa palavra que tu está recebendo agora, não minha, mas da Bíblia, né? Porque está escrito lá, Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, sendo avisado de coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Ele recebeu uma palavra no meio daquele cenário e essa palavra levantou ele do meio daquela multidão
E ele começou a fazer coisas que ninguém fazia, começou a acreditar em coisas que ninguém acreditava e começou a ver coisas que ninguém viam. Essas são as 3 coisas que nós temos que começar a fazer agora. Não importa o que as pessoas estão vendo, o que as pessoas estão falando, o que o cenário está mostrando. O que importa é o que a palavra está mandando a gente fazer, que a palavra está fortalecendo a gente para fazer. Então, fica com essa palavra, meu amigo, em nome de Jesus. A palavra diz que pela fé, Noé sendo avisado de coisas que ainda não se viam. Naquela época não havia chuva, naquela época era uma brisa que subia, era um vapor que subia, se tornava em brisa, né? E voltava para a terra. Não tinha chuva, não tinha condições nenhuma daquilo acontecer, né? Mas ele preparou a arca e escapou do dilúvio. Então, começa hoje com essa palavra, independente do que você veio até agora. Tira o seu eu da frente, bota Deus, bota a palavra na frente e começa a agir. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus.